queridos, está no ar o podcast Hello Val. Vamos para mais uma conversa super interessante que traz sempre um aprendizado para mim e para vocês. Meus seguidores maravilhosos aqui comigo, né? Hello. Neste ano, em outubro, o Brasil vai eleger 5.569 prefeitos. Nós nem eu sabia que eram tantos. Cerca de 58 mil vereadores numa democracia. Como no Brasil as eleições são fundamental, né, de importância, enfim, além de representar um ato de cidadania. E para falar deste universo político eleitoral, eu recebo o advogado especialista em direito público, escritor, sócio fundador do Instituto de Desenvolvimento Humano INEX, é isso? Isso. Doutora Milton Augusto, seja muito bem-vindo! Obrigado, querida. Nossa, é tanta coisa que ele É, faz aqui que eu até perdi a conta. Obrigado, é um prazer imenso estar aqui. Bem-vindo! Eu tenho Essa- te seguido ali no Instagram, você está sempre postando, né, sobre atualizações aí nessa... Gente, política, as pessoas falam que não é mal necessário, a gente tem que acompanhar, né? é um tema chato, né? Se a gente for analisar, o Ah, povo mas corre por causa disso, de extrema mas, importância. mas é fundamental, é necessário. Hoje eu nem falo que é chato mais, eu acho que qualquer pessoa, seja independente se ela é empresária, o nível de que ela tem, ela tem que sim saber votar. Saber votar muda o seu país, muda a sua vida, É não é? verdade. Infelizmente, ainda não vou nem dizer que é o brasileiro, acho que de modo geral a gente tem visto muitos erros, mas a população vota e escolhe muito errado. Muito errado. Depois fica aí reclamando, né? E a legislação também não colabora, né? Infelizmente. Então, assim, eu falo que é um tema chato porque acaba sendo desgastante e muita gente corre do assunto. Corre. Mas saber falar com leveza, com humor, eu acho É que isso. essa, né? Acho que qualquer assunto não fica chato. Vamos Exatamente. tentar fazer sem Vamos, ser chato. vamos Vamos tentar, vamos aprender aí com tentar. a doutora Milton. Olha, eu gosto muito da sua habilidade de falar sobre direito sem ser muito técnico, que é isso que a gente está conversando. É uma conversa que as pessoas entendam, né? Isso. É raro isso, né? Não é mesmo? Eu recebo muito elogio em relação a isso, até nas palestras que eu dou, por conta disso. Tentar falar uma linguagem que as pessoas Que entendam. todo mundo possa entender. É, Não aquele jornal nacional que o cara fala é uma, uma, isso. uma palavra e ninguém entende É nada. isso. Porque por ser advogado, todo mundo acha que a gente tem que falar uma linguagem técnica, né? Quase latim. Tem gente que ainda faz isso, mas você vai Ai, falar às saúde, eu não vezes brindei com você. Saúde, hello. Coisas boas. para todos nós. Uhum. E um ano eleitoral ótimo para nós, É né? verdade. Hello, hello. O Brasil precisa. Tá, sempre. Então, eu, assim, por vezes eu ia dar palestra para muito vereador, município pequeno, e você falava e eu percebia que ninguém estava entendendo Ninguém tá nada. entendendo o que você tá falando, né? Esse Então, cara tá falando aí inglês, é isso. alemão. Então, eu meio que me inspiro muito. Jesus, na época dele, ele falava com uma linguagem fácil para que os outros entendessem. Então, eu falei, bom, vamos falar de um jeito mais fácil? Bonitinho você falar, né? E aí as De pessoas começam a Jesus. entender. Falar Ah, de eu uma maneira sou. que todos possam É, entender. e eu comecei a fazer isso. Então eu falo de um jeito que as pessoas entendam. Aí muitas vezes ainda fica difícil de entender o simples. Aí você tenta desenhar. Aí eu conto uma história, porque facilita. Eu tenho uma curiosidade. Você tem vários livros É publicados verdade, eu trouxe sobre um para você aqui, eleições. ó. Gente, então, olha aqui, ó, sobre eleições. Que, assim, qual que é esse foco? De repente você quer formar um cidadão, você quer mostrar para ele que votar, qual é o seu intuito? Porque é É, difícil ter livros, né, sobre. Olha que legal isso aqui, olha. esse livro aí, ele Reformas foi. eleitorais pré-pandemia. Olha, gente, É, isso aqui é interessante. Tá com a minha dedicatória já tem uma aqui, ó. dedicatória aí. Olha, muito obrigada. O que que você escreveu aqui que eu não estou entendendo? E a querida Val Marchiori, com imenso apreço e consideração. Aí, ó, gente, tá vendo? Hello. Muito obrigada. Eu vou ler com Entenda, carinho. uma honra enorme. Porque é difícil ter livros que as pessoas queiram ler para falar de eleição. Então, eu tentei facilitar. Esse ainda não é tão voltado assim para a questão do entendimento mais popular. Tem um outro que vai sair agora, que esse sim é mais na área, inclusive, de você falar da questão comportamental, até de política em si, desenvolvimento. Esse livro foi um livro que ele surgiu assim. No meio da pandemia, Uhum. eu tava em casa um dia e eu falei, pô, todo mundo parado, todo mundo isolado, o que Sim, que você faz? E eu escrevia para um jornal. Eu escrevo ainda aqui em para o São jornal, Paulo. para o Diário de São Você Paulo, eu tenho uma nasceu aqui, coluna. doutor? Não, eu nasci em Araruama. Você tem um sotaque É diferente. um sotaque meio carioca da Clara, não é nem da É, Gema. Eu nasci em Araruama, estado do Rio.
região dos lagos, né? Sim. E há 10 anos eu fui importado, eu brinco que eu fui importado para São E Paulo não e aí saiu fiquei. mais. Não, não saio mais, não dá. São Paulo é apaixonante, Não não dá, não adianta, dá. né? Rio de Janeiro é só para passear. E tá bom, né? E é isso, né? Só verão, férias Então, bom, eu tô aqui há 25 anos já, então. então, não dá, o mundo tá aqui, né? Então, daqui só para fora, mas para o Rio É, não dá para dizer nunca, né? Porque a gente nunca não, a gente sabe. nunca sabe. Bom, e aí, doutor, fala mais um pouquinho. Você ganhou muito mais notoriedade em integrar o corpo jurídico. Vamos falar da campanha eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso aconteceu em 2018, né? A campanha de 2018, o nosso escritório, o escritório que eu tinha, a sociedade, a gente foi participar da campanha, fazer todo o jurídico da campanha. O Bolsonaro era desconhecido, ele era uma aposta. E Gustavo Bebiano, à época, era quem carregava tudo nas costas e a gente acabou indo Você para fez dentro da parte do campanha. grupo É, jurídico dele. e a gente fomos os advogados da campanha dele, a campanha vitoriosa de 2018, ganhou a eleição. Depois eu me distanciei por questões profissionais, né? Foi um Não, divisor de água na sua carreira? Você pode falar? de alguma forma, sim, não digo nem um divisor de águas, mas eu digo assim, uma forma de confirmar a nossa competência na área. Gente, deve ser muito difícil vamos falar a verdade, se você ser advogado de um candidato que não tem muitas papas na língua como Jair Bolsonaro, né? É Então, difícil falar, segurar a linguinha, como diz meus advogados. é, Não, pelo amor de Deus, segura a sua língua. É que a pessoa é muito espontânea, às vezes fala uma brincadeira, fala o que pensa e é mal interpretado. E como que você lida com a situação? Então, no caso dele, ele tem uma coisa boa, né? E não só ele, alguns no Brasil, algumas pessoas. O próprio presidente atual é assim, né? Autêntico e fala algumas coisas, de- levando em conta que o atual ele tem um pouco mais de filtro. É, E o bem mais que o Bolsonaro, Bolsonaro. Bolsonaro já fala, só que fala o que pensa. Então, Eu acho ele é um pouco engraçado. difícil você controlar. E a E gente tem aí, o que um, que você faz? a gente ficava na campanha, a gente ficava tentando equacionar, ó, não deixa falar para a imprensa, cuidado. Tinha alguns episódios assim que a gente ficava. Você deve ter passado uns bons perrengues, não? Mas sabe que engraçado que a eleição de 2018 foi uma eleição tranquila para o jurídico. Foi até surpreendente, porque a gente achou uma coisa, durante o primeiro turno inteiro foi tranquilo. Porque eu acho que o PT na época não acreditava que o Bolsonaro ganhasse. Mas quando Acho que passou para o ninguém segundo turno, acreditava, né, na verdade, né? quando passou para o segundo turno, aí que a gente viu que a campanha judicializou demais. Aí foi pancada. Aí a Foi gente teve que. pancada em cima de pancada. Mas foi tudo bem no final. Deu tudo Deu tudo certo. certo. No final. Bom, e de que forma o senhor analisa a campanha eleitoral hoje? Tipo assim, a gente está na era digital, comparação ao período da rede social, sem alcance, com a ajuda da internet. Mudou muito, né? Muito, Hoje a eleição é muito, mais na internet muito do mais. que né? Antes era o corpo a corpo. É. Hoje a internet está comandando, né? Hoje começou antes de 18 com a eleição americana, essa coisa, né? A Sim, internet e sim, tal. Aí o sim. Bolsonaro também teve essa pegada muito forte na internet e depois a própria legislação obrigou que as eleições fossem parar nas redes sociais porque proibiu um monte de coisa na rua. Hoje a gente não vê mais campanha na rua. Não vê. Corpo a corpo que a gente lembra. Bom, eu sou do É, interior, né? Então eu sou daquela época que o político ia lá, visitava, pegava na mão, tomava café, na é casa em isso. casa. Você não vê mais isso hoje. Fora é, panfleto e placa nos Shows, postes, na né? rua, show, Hoje acabou não tudo, pode não tem mais mais. show, Hoje é não pode. internet. Então, e show já não pode nem na internet. Aí foi proibindo um monte de coisa, Sim. comício já não tem valor nenhum, carro de Não. som já também não, e aí sobrou a internet. O problema é que, de certa forma, a internet, por mais que achem que é fácil controlar, é mais difícil Não, não controlar. acho nada fácil em controlar a internet. Eu Então, acho que a internet, infelizmente, ainda tem que ser monitor, né? Tem que criar regras para controlar a internet, né? Internet é um mundo de ninguém. Qualquer um posta um vídeo agora aqui é chamando isso. você de N coisas e você não tem que provar que você não é. Não tem uma lei que regulamenta isso ainda no Brasil, Esse é o não é? problema. E até Acho que nem você no Brasil no provar, mundo. né? E até você Já foi. já fez um estrago. Já fez estrago na sua vida. Eu É falo que isso. a internet é terra de ninguém. E a eleição hoje, com 45 dias, até o candidato conseguir se defender, já acabou a eleição, já perdeu. O político hoje, que não tem uma boa rede social, ele está fadado a não ser eleito? Eu não digo que ele esteja se ele tiver uma boa estrutura política fora.
porque não é só internet. Não, Porque ajuda, né? ajuda Agrega, né? muito, ajuda muito. Agora, se ele for uma máquina nas redes sociais, aí ele tá feito, que é o caso de alguns que a gente sabe. Sim, Mas tem que somar. Mas tem político que acha que é só chegar lá e e encher a rede pronto. social e tá tudo bem. É, E que é um erro aí também, né? não cria engajamento, não Agora adianta. vem cá, vamos falar a verdade. O brasileiro tem memória curta, doutor? Tem. E não sou eu que estou dizendo, não. É confirmado. Pode reparar uma coisa. Toda obra pública é inaugurada nas vésperas da eleição. Sempre. Por que isso? Porque se inaugurar antes, o brasileiro não lembra, o eleitor não lembra quem inaugurou a obra. Nós somos ainda um povo que ainda não sabe votar. Essa é a É isso. verdade. A gente não sabe É isso. votar, a gente tem, não se preocupa. Na hora eu vou ver quem é o candidato. É isso mesmo. Depois fica aí anos e É isso anos mesmo. aí pagando um preço altíssimo, né? Fora É aquele uma que vai no vergonha. dia da eleição, que eu já vi, e pega o santinho no chão para votar. Nossa. Então, é exatamente isso. Quais foram as mudanças mais relevantes no Código Eleitoral? Olha, relevantes, mas não digo para melhor, eu entendo que é para Para pior. pior, Que foi justamente essa redução do tempo da campanha eleitoral e a no horário redução. na TV? Não digo o período, antes era 90 dias e passou-se a Hum, 45 dias de campanha. Aí muita gente fala assim: ah, mas ninguém aguenta a campanha eleitoral. Só que para quem está na política, é ruim, é ruim. porque você fica. É corrida de 100 metros rasos, né? É, podia ser um pouco mais de tempo. Então, mas aí reduziram achando que a internet compensava, não compensou. E uma outra coisa que eu acho que deveria ser aprovado aqui é as empresas poder financiar isso que Exatamente isso. não é a sua própria eleição. Eu Por que tenho, não? eu tenho um artigo nesse livro a respeito disso. Tem. Eu Eu sou falo muito disso. favorável, gente. A gente tem que ter, é como se fosse uma empresa. Você tem que ter lá, financiar a sua É campanha. Porque senão exatamente você isso. fica devendo favores depois para os empresários, depois você tem que dar, depois que você ganha, tem que, né, fazer o meio de É campo com isso. quem te botou dinheiro na sua E não é campanha. só isso. O grande problema também é o fato que não tem hoje mais o dinheiro da pessoa jurídica, não pode. Então você fica dependente do partido político. Quanto uma pessoa física pode doar numa campanha? 10% do rendimento declarado do ano anterior, o que ela Não teve tem de um valor rendimento. mínimo, máximo, não? É 10% do Do imposto de valor que renda. eu declarar no meu No imposto de imposto de renda, renda, 10%. dez por É. cento. Declarou do ano anterior, 10%. E jurídica? Aí, claro, você tem o limite da campanha da pessoa, né? Ah, tem Então, o também. limite, o teto da campanha. Jurídica não pode mais. Por isso que a gente vê os sacos de dinheiro rolando por aí, as, Tem as ainda, bolsas de dinheiro tem rolando ainda, por aí. Eu acho que isso tem ainda. podia ser revisto, né? Precisa, Deveria porque, ser um negócio mais profissional, uma campanha, né? como é a americana, por Como é mais que americana. critiquem, que a americana é Para mim liberada. é a melhor. E aí, Liberar. E qual o é, problema e o nisso? sistema lá é assim: eu sou empresário, eu quero doar para sua campanha. Eu não vou poder depois, se você assume uma prefeitura, fechar um contrato com a prefeitura. Mas tá legal, mostrando que eu defendi uma causa e Claro, não um interesse claro. próprio. Exato. Mas aqui eu não posso receber da PJ, e aí o que que acontece? Eu fico dependente do cacique partidário que não vai me liberar dinheiro. E de empresários que têm os seus interesses também, né? Também, Óbvio que tem. Uhum. também. Mas assim, no Congresso Nacional a gente tem as bancadas. A gente tem lá a bancada da bala, a bancada do agro, a bancada Uhum. evangélica. E por que que cada um não pode defender o seu empresário? Exato. Qual o Então, problema também nisso? mas infelizmente as leis brasileiras são feitas por interesses de um pequeno grupo. Que é um erro, né? A gente devia se unir e tentar mudar isso. Precisa. Inclusive, ao meu ver, tipo, eu acho que, vem cá, para você ser advogado, você não tem que estudar? Muito. Para você ser médico, você não tem que fazer lá 5 anos de medicina? Para você, cara, por que que político tem que fazer isso? Por que que político pode Precisa. ser, não sabe nem ler e é vereador, por exemplo? O cara nada contra, tá? O cara vende queijo, não sabe nem falar, vai lá pegar uma lei e não sabe ler. É errado. O político ele tinha que ser, ele tinha que estudar, ele tinha que ter um, não é? Eu acho que ele tinha que se Eu concordo. formar. Porque como você pode eleger uma pessoa que não Pelo sabe nem ler nem menos, escrever? pelo menos ele ter ali um ensino médio, uma formaçãozinha. E não Mínimo. precisa. Aí o que que dizem aquelas pessoas que entendem que tem que ser livre? Dizem que é porque o candidato ele representa o povo. Ah, tá. Aí eu falei, mas aí complica, né? Complica, Você tem né? que Aí você vai eleger um pegar, você não melhor. sabe ler. Eu É isso. represento, tudo bem, o vereador me representa. Eu tenho lá o meu negócio. Faz, escuta, eu preciso aqui, sei lá, fazer o asfalto. Mas o cara não sabe ler, como é que vai me representar?
Ele Uma vai ser coisa. manipulado, É é isso isso. sim que ele vai Uma ser. coisa que eu dizia na campanha passada é o seguinte: se para algumas pessoas que falavam bem de alguns candidatos, falavam, você contrataria para ser o tesoureiro da sua empresa? Óbvio que não. Então, para que vai eleger para ser o vereador ou o deputado? Então, não faz Eu acho que o sentido. brasileiro tem que ser mais profissional nisso. É muito bonitinho você eleger o Tiririca, por exemplo, que dá votos. Óbvio, o palhaço que dá votos. O que que o Tiririca. Tudo bem, ele deve ter, ele tem lá o seu valor, deve ter feito, mas assim, gente, foi um voto de. Como que fala? De Protesto. No começo, protesto. É de protesto. Tipo assim, foi. vocês não fazem nada. É até feio para a Câmara, né? Dos deputados ter uma pessoa não preparada para ser um político, né? Eu não acompanhei o trabalho dele específico, mas sabe um exemplo que eu vejo muito do brasileiro? Tudo que vira polêmica, o brasileiro quer. Vou dar um exemplo que Big aconteceu. Brother. Aquele mendigo lá da história de Brasília. Gente. Ele ia ser candidato e tinha gente E tem querendo. gente que acha bonito. Então, Ó, gente, vamos falar a verdade, é que as pessoas não têm coragem de falar. Eu tenho coragem de falar. É uma vergonha isso. Você é um otário em votar em gente que não é preparada, porque você que vai, de uma forma ou de outra, você vai pagar. Você vai pagar não tendo emprego, você vai pagar passando necessidade, você não vai no hospital, não vai ter médico. Gente, e por tudo isso, se a pessoa sabe votar, opa, meu voto vale, não é uma cesta é básica, nem um isso. maço de cigarro. É verdade, você não tem que se vender por causa disso. Mas sabe o que Eu sou acontece? muito contra esse O tipo de brasileiro, coisa. ele não investe. O brasileiro que eu digo, o governo, o Congresso, não investe na educação porque você Claro, aprisiona claro, de outra forma. Então, o brasileiro não exato. sabe votar Que- porque Querem um povo inculto, porque é mais fácil de é isso. manipular. Eu É fico isso. irado com essas coisas. Você sabe, eu vou te contar aqui, todo ano eles querem que me chamam para ser candidata. Deputada federal, na época do Mulheres Ricas, deputada. Eu falei, gente, não, sabe, porque não vai dar certo. Política é um ninho muito de. Se eu for lá, não vai dar certo. Eu não consigo ser diferente do que eu sou hoje. Aí se o cara vir me encher o saco, também eu já vou mandar para PQP, eu brinco com ele. Mas assim, é difícil, a gente tinha que botar mais empresários como, né, como candidatos. Tinha que tirar esse negócio que o empresário ele tem medo de ser candidato. Muita gente, as pessoas boas, não vou dizer que a política tem gente ruim, mas as pessoas boas, assim, eles tentam evitar o máximo, porque eles já, Tem esse medo, meio não é para mim. é medo, É, tem medo. mas a gente tem que se arriscar. É. Se não enfrentar, não vai mudar nunca. Falando em deputado, como foi a sua experiência de ser candidato por São Paulo a deputado federal É, pelo PSB nas últimas eleições de 2022? tive essa experiência. Eu achei que foi exatamente isso. Na eleição passada, eu entendi que não dava para ficar só assistindo. E aí eu resolvi enfrentar. A experiência da campanha, de andar, de conversar com as pessoas, foi bacana, foi muito bacana. Você gostou? Eu gosto disso, dessa coisa de estar falando com as pessoas, conversando e tentando trazer uma clareza. Mas a gente se frustra muito no ambiente político, É, dentro do porque é partido, um enfim. ninho de, É, né, de é. cada um protegendo o seu, é tão E é muita complicado isso. mentira também, né? É um lugar que, assim, eu não consigo conviver muito com mentira. Então é muita Ah, por isso você mentira. tem que ir pra lá. Não, a minha intenção é um dia, se for a missão de vida, um Eu já tenho meu propósito, slogan, sabia, doutor? Não tem. vote mal, vote naval. Pronto aí. Vamos lançar, vamos lançar. O jurídico eu faço, fica tranquilo, não vai ter problema. Eu, hein, vou ter que matar saúde. Não vote mal, vote naval. Não, Eu não fora. faço o jurídico, pode deixar. Não, eu sou muito verdadeira também, cara. Se Mas está vem, se vem, faltando. se vem um pessoal lá querer me comprar, ou fazer que alguns políticos a gente sabe que faz, vou te falar, eu vou presa, mas eu acabo botando todo mundo. Eu ia falar lá mesmo, botar Mas pra quebrar. eu tenho uma fé muito grande que da pandemia para cá, vamos botar assim, tá tendo uma mudança muito grande Tem que ter no mais mulher, planeta de um modo sabia? Eu geral. acho que Tá tem que ter faltando, mais mulher na tá política. faltando. A mulher é menos corrupta, ela é mais aplicada quando ela quer fazer. Desculpa os homens, é verdade. E tem A mais mulher é mais. sensibilidade para enxergar os problemas também. Tirando a nossa, né, que a gente teve uma que não foi muito boa, mas não pode falar, né? Já foi, mas via de regra, a mulher ela é mais aplicada, ela é mais, Sim, mas sabe eu qual? Aí é acho, um menos outro corrupta. problema. Os partidos também não incentivam. Embora a lei obrigue que tanto invista recurso quanto invista em educação política. Mas a Uhum. gente sabe que no fundo, não investe. Quanto é o salário de um deputado hoje, doutora Milton? Eu acho que está na faixa, salvo engano, tá na faixa de uns 30 mil. Mas com todas as regalias, Mas vai com para 100. as regalias legais deve ir para 100. O que acontece por fora eu já não sei.
mas com regalias, É, viagem, uns 100 mil, é por aí. deputado Por estadual. aí, só de, acho que, eu não sei exatamente, mas acho que só de 100 mil auxílio reais, tem gente. carro, tem motorista, tem gasolina, tem interno, tem não sei o quê. Tem terno também? Tem, Será que vai ter modelito para mim, tem, seu? tem apartamento funcional, Tem, eu já tô tem gostando aluguel, disso, gente. Tem Chanel, será? tem. As vantagens são inúmeras. Brincadeiras à parte, mas é muita vantagem, né? Agora, para que que tem essa vantagem toda? Para que ele use no mandato. É que ele Mas a gente faça sabe que jus. é isso É, aí. Mas a é gente sabe. complicado, né? Eles têm auxílio, pelo menos tinha, não sei como é que tá agora, Auxílio é até quê? correspondência para mandar para os eleitores, manter uma base no estado onde ele fica, ter funcionários lá. Muitos fazem, a gente sabe como é que funciona, né? Aí você vê rachadinha para pegar o dinheiro do próprio funcionário. Que horror. É umas coisas. Infelizmente a política tem disso. Mas tem gente boa e ruim em todo canto. Claro, mas a política tem muita gente ruim, né? É, Eu mas espero que precisamos os bons aumentar. comecem a, É, a procurar, né? Se eleger, porque a gente precisa de mais empresários. Anfã, com o prefácio do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, aliás, gosto muito dele, pessoa seu incrível. mais recente livro, Prepare-se para Vencer, é Manual Comportamental para Candidatos? É isso. É uma espécie de coach político. Não usei esse termo para não ficar muito. Coach É político. um coach Aprenda a político. ser um bom político, é É isso? isso. Aprenda. Por isso que eu não entendo o que é coach. É isso. Coloque para fora a persona política que você tem dentro. Aí é para autoconhecimento, se conhecer, entender quais são os anseios, propósitos e desenvolver essa personalidade política, essa persona política, e também aí tem uma parte que é de relacionamento, como se Uhum. relacionar com os eleitores. Muitas vezes o candidato não sabe nem como se relacionar com os eleitores. Aqui no livro você acrescenta seu expertise, digamos assim, de liderança, seu trabalho como coach. É isso que você ensina para um candidato? Como É, lidar com o seu eleitor ou isso. com... Nesse caso aí sim, porque como que começou isso? Em 2023 para cá, eu fui migrando um pouco da área jurídica para a área de desenvolvimento humano. Eu entendi que era um momento que eu deveria fazer outras coisas, criar outras habilidades. Aí eu fui estudar. Aí eu fiz uma formação em coach, fiz uma formação em PNL, treinador comportamental, enfim. Que E bacana daí eu isso. fui migrando, andei no fogo, fiz um monte de coisa. Ontem, esses dias eu Andou no tava falando, quê? até no fogo eu Como aprendi a andar. assim, gente? Andou no fogo? Não queimou? Não, não queima. É a mente. Aí a gente começa a entender o que a gente é Você capaz tem de a fazer. mente tão preparada A assim? gente aprende a preparar a mente. Até para pisar no fogo, andar no E fogo? não queima. E é engraçado que as Como pessoas assim, pensam. doutor? Quer que você ande aí para mim no fogo? Aí tem que Vou montar o pôr no ambiente, fogo, ok? senão pega fogo no prédio. É Mas sério é mesmo? sério. Mas me E explica, como assim? a mente é autossugestiva. Hum, Tá no livro, até tem um livro, O Poder Subconsciente, do Joseph sim, o Murphy. poder está aqui. Você sugestiona o que você quer. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu domingo na corrida, por exemplo. Eu estava correndo. E era 5 quilômetros descida sentido aeroporto, 5 quilômetros de subida sentido de volta ao Parque do Ibirapuera. Na subida, joelho começou a reclamar e era 2 quilômetros de subida. Tudo bem, você põe aqui, vamos que Aí você vamos. começa, tá bom, vamos, o Ok. joelho não tá Não doendo, tem tá joelho, não perfeito, não tem dor. nada, você sobe É e isso. chega. Então, Mas aí é e o fogo, diferente do mas o fogo. fogo é a mesma coisa, porque Eu, você hein? Minha mente emotiza, não. mas vai. Como que você vai andar em cima do fogo? Não vai Depois queimar? tem as fotos, eu até te mostro. Não Não quero queima, aqui. não Vou pôr queima, aqui. Como não queima, não doutor? queima. A mente é seu maior, tudo tá aqui na sua cabeça. Eu falo, por exemplo, hoje, tive um dia, amanheci, nossa, meu dia hoje vai ser péssimo. Vai ser Pronto, vai, péssimo. você Se atrai você tudo já que você vibra. colocou É na isso, sua cabeça que vai ser é ruim. isso, Agora, gente, hoje meu dia vai ser maravilhoso, mas pode chover canivete que vai ser bom, vai ser maravilhoso. A sua mente que vai, é isso. você vai fazer o seu dia. Agora do fogo, depois eu quero ver. Vou te mostrar. A gente atrai o que a gente vibra, exatamente isso. Você, Mas aí eu peguei e fui e fiquei daquela assim, como que eu migro para o desenvolvimento humano assim tão rápido? Ninguém vai entender nada. é, Aí eu falei, bom, eu acho que eu tenho que ajudar principalmente mulheres, que eu vi muitas que ficam com medo de entrar na política. Ah, não estou preparada, ah, eu não sei se eu eu sou não tenho medo capaz da política, eu tenho medo do como do depois. depois de lá, porque como eu sou muito sincera, muito.
Eu não tenho medo de entrar. Acho que a mulher não tem medo de entrar na Não, mas tem muita política, gente que tem medo de transitar no meio da porque não política. sabe. Então, exatamente. Mas Mas às você vai vezes também ensinar? falta aquela coisa do tipo, eu sou capaz, eu posso. E muita gente fica dependente. Será que eu consigo? Será que eu não Mas consigo? aí não é só na política, é em Não, em geral. todo lugar. Então, mas É. aí essa parte do comportamento eu trouxe para a área política. Ah, entendi. Então, esse livro, ele tá para Querer é sair. poder, né? É isso. Independente. Eu É. falo assim, às vezes você nem. A gente nunca sabe 100% como vai ser. Vamos falar a verdade? Se você abre uma empresa, óbvio, você faz lá o seu business plan, você faz toda uma. Mas de repente tem uma crise no mercado que pega você de surpresa. Então, assim, a gente nunca sabe 100% como vai ser, mas óbvio, você tem que se preparar para o que você vai fazer, que é Sim. o que você faz com, creio eu, nesse Isso. E segmento, tá né? confiante que é possível. Olha, Primeira coisa, se você duvida, já perdeu. não, a pessoa que fala assim, ai, não sei, já foi. É isso. Você vai, meu filho, vai, depois você vê o que dá. E Vai, é vai, isso aí. vai, que dá E certo. tem algumas coisas dentro desse livro, por exemplo, muitas vezes as pessoas Vou elas não fazer um se livro conhecem, também. Hello, mas gostei, vale a doutor. pena. As pessoas muitas vezes não se conhecem. Por exemplo, a própria personalidade. Então eu faço uma análise de perfil comportamental para a pessoa entender qual é o comportamento. Ela é analista planejadora ou ela é executora comunicadora? Porque a depender do que for, ela não pode lidar com o público direto. Ah, entendi. Você faz essa análise, pré-análise, É, já fala, olha, você vai bem aqui, não vai bem porque às ali. vezes a pessoa não é que ela não goste ou não saiba, às vezes é o perfil dela não vai funcionar lidando É. com E a pessoas. gente tem que saber os nossos limites. É isso aí. Às vezes eu sou muito boa nisso e sou menos E aí tão como boa que naquilo. equilibra? Equilibra trazendo um bom assessor que seja o contrário dela. Ótimo. E resolve. Isso é ser inteligente. É Você, isso. você saber onde está o seu limite e botar pessoas para agregar para você. É isso Pronto. aí. Doutor, você se apresenta como um profissional que vai muito além de ser advogado, correto? Você Isso. conecta pessoas, seja de esfera política, jurídica ou de negócio. A partir desse seu perfil diferenciado, que surgiu o Instituto de Desenvolvimento Humano, o INEX. Isso. Inex é a sigla, é a junção, né, de inteligência emocional, network, empreendedorismo e o X é multiplicando capacidades, que é o slogan. Ai, que Isso interessante. surgiu da formação de três pessoas que nos conhecemos nessas formações que eu falei e resolvemos tirar do papel um propósito de ajudar outras pessoas através dessa parte de desenvolvimento. E por que que você deu essa, você teve essa vontade ou despertou isso em você? Foi depois da campanha do Bolsonaro? Não necessariamente, não foi depois da campanha Bolsonaro. Eu venho numa evolução de um monte de coisas acontecendo e a gente vai sendo obrigado a sair da zona de conforto. Sim, E aí o universo vai te empurrando para mostrar, olha, esse por aqui, por não é aqui. só advogar e ganhar dinheiro e almoçar e jantar e dormir. Tem mais coisas no mundo, dá para fazer mais coisas. Aí eu comecei a fazer a questão de desenvolvimento humano, estudar muito espiritualidade e tudo Você é mais. espírita? Eu sou universalista. Eu sou espírita, mas eu digo que eu sou universalista. Eu estudo de tudo. Então não Interessante. tem um. Mas eu tive um contato muito grande com a espiritualidade e comecei a entender que eu tinha um propósito de ajudar muitas pessoas. Não necessariamente fazendo social, mas impactando de alguma forma. Uhum. Então foi quando veio essa coisa do desenvolvimento humano que começou a vir uma vontade. Por que que você não ensina? Começa a falar. E É aí eu interessante comecei a fazer isso. E isso. você tem o dom, Então, aí eu tem comecei. carisma. Parabéns. Obrigado. E daí eu comecei a falar. Aí eu criei essa parte do espiritismo, né, da espiritualidade. Eu criei uma página lá que tá pequenininha, tipo, só para falar disso, para não misturar. Do eleitoral, eu criei uma outra para poder ir separando, porque o povo no meu perfil tava ficando doido. Ninguém sabia o que que queria saber, o que eu perguntava, vocês querem que eu fale do quê? Ah, fala de livro, ah, fala de cultura, ah, fala disso, ah, fala, nossa, enfim. E a parte do desenvolvimento veio quando eu, o treinador da época, e um outro amigo que nos conhecemos no curso, sentados conversando, um é empresário já, um grande empresário, ele virou e falou assim, cara, eu acho que eu posso contribuir mais com o mundo. Aí o outro é treinador, falou, pô, eu acho que eu posso também. Uniu aí as Vamos forças juntar e e... vamos fazer? Então, o que é o método ACES? Esse método foi um método que a gente criou, eu criei a partir do que eu falo. No Inex, o Bruno Romão, ele fica com a área de inteligência emocional, eu fico com a parte de network, relacionamento, e o Bruno Mena a parte de empreendedorismo.
Na parte de network, eu criei esse método que eu usei esse termo, a gente botou esse termo que seria uma forma de acesso. Acesso, Porque eu entendo que relacionamento é acesso. com certeza. Através de relacionamento você acessa lugares que você não acessaria por outra forma, enfim. Então eu ensino habilidades e técnicas E de de relacionamento, de relacionamento, de criar e manter relacionamento. as mulheres ou os homens que dão mais trabalho, entre aspas. Depende muito, depende da personalidade. Depende muito da personalidade. Mas, de um modo geral, quando pegam a essência da coisa, fica fácil. Então a gente vê, às vezes eu vejo que é muito simples uma coisa que eu falo, e daqui a pouco a pessoa me dá um feedback assim: nossa, eu apliquei aquilo que você falou e funcionou super. Falou, então, Falar uma técnica aí para quem está querendo se eleger agora, aliás, eleger não, né? Ser candidato na próxima campanha, seja ele vereador, deputado, uma técnica sua bom, eu aí. vou. Primeira, acho que a principal, não é só para isso, para tudo na vida: saber ouvir, escutativa. E as pessoas acham que escutativa Escutativa, é gente. ficar ouvindo só. Não é, é prestar atenção. Porque ouvir não adianta, né? Se não prestar É, atenção. Tem porque uma grande diferença em ouvir e prestar atenção. é isso, porque as pessoas elas ficam ansiosas em responder também. Eu sei porque eu já fui assim, então tudo que eu uso eu aplico, eu já apliquei, eu melhorei para poder hoje eu falar. Então as pessoas ficam ansiosas em responder e quando ela vai dar a resposta já se perdeu na pergunta. É. Então acontece demais. Então, primeiro é a escutativa. E uma que eu digo para todo mundo, que eu usei como título de um e-book que eu lancei só de network, é nunca recuse um café. Nunca. Nunca recuse um café, nunca recuse uma Nunca água, recuse um. É uma isso aí. tacinha de É isso champanhe. aí. Nunca pode recusar, É né? É isso falta aí. de educação, gente. Nunca. A oportunidade O que o candidato faz que ele não pode fazer, tipo, de errado para você? Ah, mas tem muita coisa. Falar duas coisas que ele nunca pode fazer na vida. Se quer ser Nossa. um bom candidato, não faça. Vamos lá, doutora Hamilton. Dicas de Olha, ouro, é doutora difícil, né? Hamilton. Mas eu acho que depende do candidato. Agora tem. Não tomar café, por exemplo. Isso é uma. Agora tem uns candidatos que acham que o voto ele pode comprar de qualquer jeito, por exemplo, é só agradar na época da eleição, some durante 4 anos, acontece demais. Mas quem está começando e nunca foi eleito ainda? Sair de casa, primeiro passo. Tira a bunda da cadeira e É, vão trabalhar, né, gente? visitar, fazer uma lista de todo mundo que já cruzou na vida e tem o WhatsApp. Zapeia o WhatsApp lá e vai anotando e vai mandando mensagem, vai marcando café. Pronto, já é um Marcando começo. café. É um Adorei começo. isso, gente. É Vou isso. marcar champanhe. O meu vai ser com É champanhe. ótimo. É isso. Aí tira um dia. Eu digo, né, que tem gente que fala assim, não, não dá pra fazer isso toda hora. Não, tira um dia só pra isso. O Alckmin, ele faz isso. É, Ele fica parado numa padaria eu a ó, manhã inteira e marca café com uns 10. Aí sai um, entra outro, isso sai é um, entra outro. verdade. É isso. Você ainda é advogado do Alckmin? Não, eu não cheguei a ser advogado do Alckmin. Durante a campanha de 2020, a gente ficou muito próximo. Aí, de certa forma, eu intitulei ele como padrinho, ele me apadrinhou ali, fui pro PSB com ele. Nós temos uma boa relação, uma amizade, gosto dele demais. É uma pessoa que eu falo que as pessoas precisam conhecer, Eu também gosto porque muito dele. ele é uma pessoa, assim, um ser humano extraordinário, como Ele, a pessoa. esposa, eu É. gosto muito. Então eu mantenho essa relação de amizade direta com ele, a gente sempre fala, e foi disso que outro dia eu mandei para ele, falei, isso eu prefacia o meu livro e tal. E aí eu falei só rapidamente, quando eu viro, no dia seguinte, tá no WhatsApp escrito o prefácio. Ele mandou ali. Jura? Olha que legal. Aí eu ainda me assustei, falei, nossa, que textão é esse? Aí fui olhar, tava o prefácio do livro no WhatsApp. Eu falei, deixa eu já salvar isso aqui, porque senão daqui a pouco Rápido. depois eu perco esse negócio. Mas é uma pessoa incrível. E eu A digo, gente tá bem de vice, vai. tá, tá. Daqui a pouco ele vira presidente, quem sabe? Vamos torcer. Vamos ver. Doutor, para a gente encerrar, gostaria que fizesse uma análise sobre essa polarização política que o Brasil enfrenta. Você acredita que possa surgir uma terceira via que mude esse cenário a curto prazo? Eu não sei se surgiria uma terceira via nesse ambiente que nós estamos cada vez mais reduzidos de partidos políticos, de nomes, mas que eu entendo que é extremamente necessário. O problema é que toda vez que vai essa tal dessa terceira via, Sim, surge alguma coisa que aniquila a terceira via que a gente não entende o que que é também. mas política é igual futebol, né, doutor? Tudo é É, possível, até o é, primeiro, o último segundo do segundo, não é assim? mas precisa, Eu acho que uma precisa. terceira via seria uma.
De repente, uma, Só não uma nova conseguimos. A esperança, gente né? não consegue ainda enxergar um nome, né? Quem Não, seria essa terceira via que eu gostaria de ter mais mulheres. precisa, Eu gostaria de ter uma candidata, precisa, por exemplo, mulher, à precisa. presidência da República, nós temos senadoras aqui, a Marta Suplicy, né, que já foi ou é Foi, agora ainda. deve ser vice aqui em São É, a Paulo, gente não tem sei. mulheres interessantes na política, poucas, na verdade, mas eu gostaria que o Brasil, enfim, que a gente tivesse mais mulheres, sim, eu acho que Ó, talvez você possa ser uma voz para incentivar, não necessariamente estando na política, mas verdade. incentivar que as mulheres Eu acho que a gente tem mulheres tão competentes em todos os cargos têm. hoje, e a mulher não querendo. A gente tem excelentes profissionais homens, como né, mulheres também, mas a mulher, durante, você pode ver, a gente não vê mulher fazendo guerra, a gente não vê mulher matando. As mulheres são menos corruptas, são mais engajadas, elas são mais, quando tem um propósito, elas vão. Eu acredito muito na força da mulher. A gente é mãe, né? A gente, óbvio Sim, também que tem uns que são ruins, não foram boas também. Mas eu gostaria de ver mais mulheres. Eu acho que se a gente tivesse mais mulher no governo, nosso Brasil seria outro. precisa. Ó, vamos lançar uma campanha. Eu dou, Não eu dou vote mão, vote naval. e vamos lançar de incentivo às mulheres. Eu dou palestra para ensinar o que não fazer. Eu tenho uma O que a mulher palestra não que não pode fazer, pode, não então, pode. Não, a doutora? mesma coisa que todos não Sim, o podem. que que não pode? Nesse período da pré-campanha, por exemplo, não pode pedir voto agora. Não E pode? nem fazer gastos exacerbados, nem usar dinheiro de caixa 2, nem nada disso. Mas se a E pessoa está começando, nunca foi. começar a se expor. Tem que se expor. Tem que Começa a falar, né? falar, fala, Gente, você tem que falar. Eu falo assim, o não você já tem, você fala. tem que ir para a rua, você tem que falar. Igual você Fazer, falou, não, fazer não foi vídeo. para a padaria, você vai É, na ué. praça, você vai na Aqui, ó, tão escola, simples. Abre um stories e começa a falar, faz uma filma live. aqui, hello, vai na rua, tudo dá certo. Tem que se expor, não tem Tem jeito. presentinho para você aqui do Pô, nosso grupo ah, que honra, Arnone, do Instituto ESG, que um mundo de honra. soluções Obrigado. para você. Olha, tem o Oh, cartãozinho do nosso presidente, olha que aqui. honra. Depois eu vou te Obrigado. apresentar aí o grupo Arnone, aí umas Que honra. soluções Obrigado. ESG, que é o futuro, Nossa, né? As empresas que não estão engajadas hoje no ESG estão fora do mercado. Isso é verdade. não só no Brasil, como no mundo, né? E o Instituto Global aqui do Arnone, ele traz isso pra gente. Legal, E é o obrigado. vinho bom, tá? Oh, Você é obrigado. italiano? Eu É, espanhol, italiano? não entendi. Teu sobrenome? Olha, dizem, eu nunca fui puxar. Dizem que é uma mistura de tudo, mas português com. É, Mas outro dia até me falaram assim, tem um site que você consegue ter um exame também que dá pra você sim, você puxar tudo. consegue fazer. Eu Você vai vou gostar do buscar. vinho, acho que o vinho é italiano. Opa. Mas eu tenho um pezinho. Minha madrinha e meu padrinho eram italianos de Nice. Então, tudo é buona gente, É. pero no tutto è ladrone. Doutora Milton, que delícia falar com você, Um prazer viu? enorme. Foi muito rápido, muito leve. E olha, as dicas aqui, gente, com ele, né? Ele é um coach. Você que vai agora, se quer se candidatar, né? É Ou isso. tem dúvidas, ou já está, tá aqui o seu contato, vai pôr aqui depois o seu Instagram. E parabéns, você fala de uma Obrigado. maneira muito leve, muito agradável e fácil de se entender, É viu? isso. Obrigado. Parabéns, Parabéns. hello! Hello Daval vai ficando Obrigado. por aqui. Fiquem ligadinhos aqui. Bye!